Olá, meninos, como vocês estão? Professora Raquel. Eu vou trazer aqui para vocês a revisão, né? Que é a aula 5. Então, nós iremos corrigir as 5 questões de revisão para a prova bimestral. Vocês vão usar, então, essa aula para estudar, refazer as questões, tá ok? Então, vamos lá. A prova de vocês, qual é o conteúdo que vai estar na prova, tá? Na prova são o conteúdo de ligações químicas, né? E geometria molecular. Ligação iônica, ligação covalente, ligação metálica e geometria molecular. Como as moléculas se orientam no espaço e formam geometria. Você pode revisar, reassistir as aulas, né? Para poder conseguir resolver as 5 questões. Vamos lá. A primeira questão diz assim: para adquirir configuração eletrônica de um gás nobre, o átomo de número atômico 16 deve. A gente sabe que os átomos todos querem imitar os gases nobres, né? Então, para imitar o gás nobre, o que é que a teoria diz? Que todo átomo quer ter 8 elétrons na valência, a regra do octeto, né? Lembram disso? Então, quando o átomo atinge esses 8 elétrons na sua valência, valência é a última camada do átomo. Então, quando ele atinge esses 8 elétrons na valência dele, a gente diz que ele está estável, ele está parecido, então, com um gás nobre. Então, ele quer saber que, vamos ler de novo. Para adquirir configuração eletrônica de um gás nobre, ou seja, ficar com 8 elétrons na valência, o átomo de número atômico 16 deve. Então, um átomo com 16 elétrons, porque número atômico é igual ao número de elétrons, né? Então, um átomo A, que eu não sei quem é, tá? Tem número atômico 16, beleza? Então, vamos lá. Se ele tem 16 elétrons, a gente vai fazer a distribuição dele e vai analisar, então, quantos elétrons ele tem na valência. Vamos ver? Começa aqui do 1s2, né, gente? Ó, vamos lá. Ó. Então, a distribuição começa sempre do 1s2. Então, vamos lá. 1s2, certo? Ó, são 16. Temos só 2. Continuando, qual é a próxima seta? 2s2. 2s2. Já tem 4 elétrons. Depois do 2s2, depois dessa seta, vai para essa seta aqui, ó. 2p6. 2p6, ele já tem, então, 10 elétrons, ó, 10. Depois do 2p6, termina a seta todinha. 3s2, então, agora nós temos 12. 12 elétrons, são 16. Depois do 3s2, a próxima seta é essa aqui, ó. 3p6. Então, 3p6. Se eu colocar o 6, vai passar de 16. Nós vamos ter 18 elétrons. Então, aqui a gente vai, ó, 2 mais 2, 4, mais 6, 10, mais 2, 12. Faltam só 4 elétrons para ficar com 16, tá certo? Então, vamos lá. Tá aqui, essa é a distribuição desse átomo com 16 elétrons. A gente vai analisar o que nessa distribuição? Quantos elétrons o átomo A tem na sua valência? A gente sabe que para um átomo se ligar com o outro, ele usa os elétrons da valência. Então, uma ligação química ocorre com os elétrons da valência. O que é a valência? Valência é a última camada. Aqui é a camada 1, que é a camada K, não é? Aqui é a camada 2, que é a camada L. E aqui é a maior camada que ele chegou, tá vendo? A camada 3, ó, que é a camada M, tá certo? Então, na última camada dele, a gente chama de valência, a maior camada. Então, a valência do átomo A é a M. Vamos ver quantos elétrons ele tem na valência dele. A valência dele está indicando que ele tem, ó, 4 mais 2, 6. Então, na valência, ele tem 6 elétrons, tá bom? Muito bem, ó. Se ele tem 6 elétrons na sua valência, quanto ele precisa para atingir o octeto? Somente 2, não é? Então, para ficar com a configuração de um gás nobre, ele precisa ganhar 2 elétrons, porque ele já tem 6. Então, o átomo A deve receber 2 elétrons. Então, o item correto é o item D, tá bom? Ele tem que receber 2 elétrons, porque ele já tem 6 na valência.
tá? Então, vamos para a questão 2. Dadas as afirmações, a gente vai ver qual está correta e qual não está. Primeira, a camada de valência de um átomo é aquela onde se situam os elétrons que participam de uma associação com outro átomo. Então, ele está dizendo que na camada de valência é onde estão os elétrons que participam de uma ligação, com certeza. Então, tá aqui, ó, eu vou desenhar um átomo qualquer com a camada 1, camada 2 e camada 3, tá bom? Se esse átomo tiver um elétron aqui na camada 3, é a valência dele. Então, ele vai usar justamente esse elétron para se ligar com o outro. Quando ele se ligar com o outro átomo, ele vai usar esse elétron da valência. Então, a resposta da 1 é verdadeira. Eu uso a valência para me ligar com o outro átomo. 2. O número de elétrons na camada de valência é igual ao número atômico? Nada a ver. O número atômico é o número total de elétrons. A valência é o número de elétrons da última camada. Então, não é igual, tá certo? Falso. Segunda é falsa. Terceira, o átomo de oxigênio possui 6 elétrons na valência. Então, a gente vai ver, tá aqui o oxigênio, ó, olha a família do oxigênio. Tá aqui ele, ó. A família do oxigênio é a 16, né? 16A ou 6A. Então, se a família dele é a 16, ele possui 6 elétrons na valência. Porque a família desses elementos aqui, ó, do 13 ao 18 e do 1 ao 2, essas duas famílias aqui, dessas aqui, os elétrons dele correspondem à família. Se ele estiver na família 1A, tem 1 elétron na valência. Se ele estiver na família 2A, 2 elétrons na valência. A parte B, que é a parte aqui do meio da tabela periódica, essa regra não vale, tá bom? A parte B, essa regra não vale. Essa aqui é a parte A, essa aqui é a parte A da tabela. Aqui também é a parte B. Isso aqui é na aula de tabela periódica, tá certo? Então, a terceira é verdadeira. O átomo de oxigênio tem 6 elétrons na valência. Muito bem, então nós temos 1 e 2 como correta. 1 e 3, né? 1 e 3 como correta. Letra D. Vamos para a terceira questão. Um elemento A, de número atômico 13, combina-se com o elemento B, de número atômico 17. Ele quer saber a fórmula molecular do composto gerado e o tipo de ligação. Então, vamos lá. Eu tenho aqui um elemento atômico com 13 elétrons e um outro elemento com 17. Então, eu vou ligar um 13 com 17. Eu vou usar aqui essa tabela para a gente procurar eles, ó. Quem é que tem número atômico 13? Já achei, o alumínio. Tá aqui ele, ó, 13. Esse númerozinho aqui do lado, ó, 13. Quem é que tem número atômico 17? É o cloro. Tá aqui ele, ó, 17. O alumínio, gente, ó, ele é um não metal ou ele é um metal? Ó, ele é azulzinho, ó, ele é um metal, tá bom? Então, essa parte todinha daqui, vindo aqui pra baixo, ó, essa parte aqui inteira são metais. Então, o alumínio é um metal, tá aqui, ó, metal, beleza? O cloro, a gente sabe que ele é um não metal, é um halogênio, é um não metal, beleza? Então, a gente tem um metal com um não metal, então a ligação eu já sei que é iônica, tá bom? Então, vamos lá, a gente vai ligar um metal com um não metal. Se é um metal se ligando com um não metal, a gente já sabe que a ligação é iônica, tá? Ou eletrovalente, tá certo? Então, a gente tem um metal se ligando mais um ametal. Tá certo? Muito bem. Então, vamos lá. Um metal se ligando com um ametal. Um elemento químico A com 13 prótons. Então, vamos fazer aqui a distribuição dele com 13, ó. 1s2, certo? Vamos lá. 1s2. Depois, 2s2. Estou fazendo a distribuição só para a gente verificar os elétrons da valência. Depois do 2s2, 2p6, já tem 10, tá bom? Mas são 13, né? Depois do 2p6, 3s2, 12. Tá faltando só 1 para 13. E 3p1, 13. Tá bom?
3p1. Então, a valência do alumínio é a camada 3, que tem 3 elétrons, ó. 2 mais 1 dá 3, né? Então, o alumínio, que é o elemento químico A, ele perde 3 elétrons. Porque se ele não tem 3, ele perde para atingir o octeto. Ele não vai ganhar 5 elétrons, ele perde, não é? Então, quem tem 1, 2 e 3 elétrons, perde. Então, o A vai perder 3 elétrons. Então, vou colocar aqui, ó. A vira o cátion. 3 mais, perde. Vamos fazer o B. O B tem número atômico 17. Vou fazer aqui, tá? Então, nós temos um S2 pro B, tá? Depois, 2S2. Depois, 2P6. Depois, 3S2, 12. E depois, 3P5, que dá 17. Você pode conferir lá direitinho, tá? Dá 17. Ó, o B tem quantos elétrons na valência, ó? Tem 7, ó. 5 mais 2, 7. Se ele tem 7 na valência, falta quantos para atingir o octeto? Só 1, não é? Então, o B ganha 1 elétron. Então, a carga dele é menos 1, tá bom? Beleza? Então, o B ganha 1 elétron. Quando ele se liga, a gente sabe que tem um cruzamento. Esse 3 vem para cá e esse 1 vem para cá. Então, a fórmula é A1 a gente não coloca, né? B3. A fórmula é AB3. Como a ligação é iônica, a gente chama de eletrovalente, tá? Então, tá aqui, ó. O composto é AB3 eletrovalente. Tá bom? Letra D de dado. Vamos para a quarta questão. Um átomo de um elemento da família 5A do sistema periódico liga-se a outro átomo de um elemento da família 7A. A ligação entre ambos é, ó, é um 5, família 15, tá aqui, ó, família 15 ou 5A, com um 7, gente, tá? Então, aqui a gente tem A metal mais A metal. 2 A metais juntos, lilazinhos aqui. Se é 2 A metais juntos, os dois querem ganhar elétrons. Se os dois querem ganhar elétrons, tá? Então, a ligação é covalente, tá certo? Então, aqui é uma ligação covalente, letra E, tá? Muito bem. Ele quer saber agora a geometria dessas duas moléculas. As moléculas do CH4 e do NH3 apresentam que tipo de geometria? Para você fazer a geometria, você tem que fazer a estrutura bonitinho dessa molécula. Ó, é um C com 4H. Então, é um C com 4Hs, tá certo? Vou botar aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Muito bem. É um C aqui, tá? Ficou parecendo um G, mas é um C. Carbono. O carbono, tá aqui ele, ó. Ele tem 4 elétrons na valência, porque ele é da família 4 ou 14A. Se ele tem 4 elétrons na valência, ele faz 4 ligações. Eu vou botar aqui os 4 elétrons dele, ó. 1, 2, 3, 4. A gente sabe que o hidrogênio, ele só tem um elétron, ele não segue o octeto, ele fica estável com 2, né? Vou botar aqui um elétron para cada hidrogênio. Um para esse, um para esse, um para esse e um para esse. O hidrogênio não precisa de 8, ele precisa só de 2. Ele já tem um, faz só uma ligação. Então, eu vou fazer uma ligação para esse hidrogênio, uma ligação para esse, uma ligação para esse e uma ligação para esse. Pronto, não sobrou elétrons aqui no átomo central. A geometria formada entre o carbono e 4 hidrogênios é tetraédrica, tá certo? A geometria formada é tetraédrica. Fica assim, tá? Beleza? A geometria é tetraédrica. Essa é a geometria formada, tá? Muito bem, então já sei que é tetraédrica. Tá aqui, ó, tetraédrica. E essa aqui, ó, NH3. NH3 é um N ligado a 3 hidrogênios, ó. Vou botar 1, 2, 3. Vamos botar os elétrons de valência, um de cada hidrogênio, que a gente já viu. E do N, vamos procurar o N, tá aqui o N, ó. Família 15. Da família 15, ele tem 5 elétrons na valência. Vou botar 5, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Vamos lá, ó.
uma ligação aqui, ó. Ele tem 5, faz 3 ligações, ó. 2, 3. Então, o nitrogênio faz 3 ligações. Por que ele faz 3 ligações? Porque ele tem 5 elétrons na valência, né, gente? Se ele tem 5 elétrons na valência, falta quantos para ele atingir o octeto? 3. Então, para ele atingir o octeto com 8 elétrons, ele tem que fazer 3 ligações. Tá bom? Tá aqui as 3 ligações. Mas sobrou um par de elétrons. Esse par de elétrons que sobrou, né, ele deixa a geometria piramidal. Ele forma uma nuvem eletrônica, esses hidrogênios são puxados para baixo e o formato aqui é de uma pirâmide, tá? Pirâmide triangular ou piramidal, tá bom? Então a resposta certa é a letra E. O CH4, o metano, é tetraédrico e a amônio, NH3, é uma pirâmide triangular, letra E. Tudo bem? Qualquer dúvida vocês tiram então na minha aula, que vai ser amanhã. Um abraço para vocês, estudem, façam uma boa prova, tá?